Boa tarde a todos. Estamos fazendo os nossos trabalhos de encerramento do ano de 2022 e por conta de compromissos familiares nós tivemos que antecipar um pouquinho a nossa live de hoje. Sabemos que as pessoas talvez procurem mais tarde e encontrem somente o vídeo gravado, mas queremos agradecer do fundo do coração todo o auxílio, toda a inspiração, todo o trabalho que conseguimos realizar esse ano, todo o incentivo recebido das pessoas que nos acompanham, e queremos deixar o nosso muito obrigado em relação à companhia e ao trabalho do ano, e renovando votos de mais trabalho e mais companhia para o ano que vem. Nós vamos iniciar no dia de hoje com uma pequena leitura do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pela mediunidade de Chico Xavier através do Espírito Emmanuel, onde nós temos na lição 81 a candeia viva. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e ficam desvairados com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Ele se refere a Mateus 5,15, onde Jesus fala: ninguém acende a candeia e a coloca embaixo do módio, nem no velador. Assim ilumina todos os que estão na casa. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão e a fraternidade não se concretizará no mundo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Espíritos que nos auxiliam e que nos trazem a inspiração divina, solicitamos a proteção e a orientação para que possamos realizar o nosso pequeno trabalho de divulgação e de levar boas sementes e boa luz a todos aqueles que nos ouvem. Que o Mestre Jesus esteja conosco e nos ilumine para os trabalhos de hoje. Que possamos levar os estudos e os ensinos para as pessoas que buscam e o desejam. Que assim seja. Para a tarde de hoje, nós nos inspiramos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na introdução, item 2, onde ele fala da autoridade da doutrina espírita. Se o Espiritismo fosse a concepção de um homem, de um único homem, a doutrina seria somente aquilo que este homem pudesse conceber. Mais difícil ainda seria convencer pessoas de modo a congregar toda a coletividade a respeito da responsabilidade de suas ideias e a procedência dos seus ensinos. A doutrina espírita, ela não é uma concepção humana. Os seres humanos, desde os primórdios dos primeiros grupamentos, desenvolveram muitas doutrinas, muitas seitas, muitas filosofias, mas nada comparado, nada parecido com aquilo que se caracteriza como sendo a doutrina espírita. Todo esse conhecimento, todo esse aparato de informações que nos vem através da codificação de Allan Kardec, ela é muito mais do que todo o período da civilização humana pôde construir. Essas informações realmente estavam distantes de nós e eram desconhecidas dos encarnados. Era impossível a alguém, em sã consciência, conceber toda a profundidade de informações e toda a profusão de conceitos morais trazidos pela doutrina espírita. Então, se fosse concepção de um único homem, isso seria puramente a concepção de um único indivíduo, e ela não se sustentaria, a coletividade não iria aceitá-la. E se nós
entrássemos em contato com essas ideias, ela não surtiria em nós os efeitos, não provocaria em nós os efeitos todos que sentimos, a partir do momento que estudamos, conhecemos e praticamos as orientações e os ensinamentos que a doutrina traz para nós. E isso aconteceu por determinação divina. Deus determinou que as verdades veladas até então agora viessem por um caminho mais rápido e mais autêntico. Então todos os caminhos que trouxeram as revelações do alto até o momento da codificação da doutrina espírita, elas vieram por caminhos lentos, por construções, por somatórios, por orientações, por inspiração. Mas agora havia uma necessidade. Nós estávamos prontos, a humanidade estava pronta para entrar em contato com esse conhecimento e com essas verdades. Então foi um determinismo divino que isso viesse, que as informações viessem muitas, que as informações viessem de modo rápido e que a sua autenticidade viesse através dos espíritos que a trouxeram. Então foram incumbidos diversos espíritos de manifestá-la em toda parte. E a nenhum desses espíritos e a nenhuma dessas partes foi dado privilégio nenhum. E nós podemos lembrar que quando milhões encontram a mesma verdade, então ela foi disseminada pelo planeta todo, por toda a comunidade de seres encarnados, quando milhões encontram a mesma verdade, isto por si só já é uma garantia para si e para os outros, que essa verdade realmente traz no seu bojo conceitos morais e revelações importantes para aqueles que a tocam. E isso é um determinismo divino. Nós não devemos acreditar que os espíritos se manifestaram, que eles puderam romper essa barreira entre encarnados e desencarnados sem que houvesse uma determinação divina. Até então nós tínhamos flashes, né, relâmpagos, respingos dessa realidade, mas a partir da codificação isso ficou devidamente estabelecido e foi uma determinação divina que fosse dessa forma. Da mesma forma, pode-se fazer desaparecer um homem, mas nunca se vai eliminar a coletividade. Pode-se queimar um livro, mas nunca se queimará um espírito, de forma que a fonte estará sempre garantida. Por se conservar fora da Terra, cabendo a nós, que conhecemos a doutrina, difundi-la e divulgá-la. Então, Kardec elenca esse aspecto porque, da mesma forma, muitos homens que foram enviados do alto para fazer diferença junto aos seres encarnados, pessoas que vieram e trouxeram grandes verdades e grandes revelações, elas chocaram muito a sociedade das suas épocas. E, por conta disso, o desconforto causado pelas notícias trazidas por esses indivíduos, por esses enviados, o desconforto que ela causava fazia com que os indivíduos agissem contra esses homens e fizessem eles desaparecer, atentassem contra a vida desses enviados, como foi o próprio Cristo. Aquilo que ele trouxe como inspiração, aquilo que ele trouxe como mensagem desagradou tanto a sua época que os indivíduos imaginaram que a única maneira de confrontar aquele indivíduo era atacando a sua integridade física, né? Então muitos homens, muitos mensageiros, eles acabaram sofrendo a eliminação das suas vidas para que aquela mensagem fosse apagada. Assim como os livros, né? Muitos livros foram colocados no cânon dos livros proibidos, muitos livros foram banidos, foram queimados. A própria doutrina espírita, quando entra no resto da Europa, vindo da França, o primeiro ato que se tem da doutrina espírita foi os livros queimados, porque aquelas ideias eram muito novas. Esse Kardec deveria ser também um enviado do alto que revelava para nós as verdades da realidade espiritual. E isso foi muito chocante, inclusive, para o status quo.
Kardec não foi eliminado, mas os seus livros foram queimados. Os primeiros exemplares da doutrina que entraram na Espanha sofreram um auto de fé, né? Foi o último auto de fé da Inquisição, da Idade Média. E com isso, uma vez que quem traz esse conhecimento da doutrina são os espíritos, e é uma forma de você garantir a integridade e de garantir a fonte, porque ela se conserva fora do alcance dos indivíduos e das ideias preconcebidas da Terra, se conserva fora desses embates todos, a fonte fica sempre garantida, a fonte vai ficar sempre mantida. E como muitos são os divulgadores, como muitos são os espíritos que trabalharam para que essas verdades alcançassem o planeta Terra, você não vai conseguir eliminar um espírito, mesmo que esse espírito, por uma missão qualquer, venha reencarnar na Terra, o grande bojo da obra, ele permanece. O grande bojo da obra, ele vai sempre existir e vai ficar em salvo-conduto, trazendo sempre que ocorrerem as determinações divinas, trazendo as informações por estar salvaguardado fora do alcance dos cismas e das intransigências humanas. Os próprios espíritos propagaram o espiritismo, e se tivesse havido somente um intérprete, a doutrina espírita seria pouco conhecida. Como nós temos muitos espíritos que trabalharam para que Kardec recepcionasse a doutrina espírita, nós temos muitas ideias, nós temos muitos conceitos, nós temos muitas abordagens. Inclusive, falando da minha parte, quando conheci a doutrina espírita, tomei contato com uma mensagem que me impactou muito. Quando eu li aquilo, foi muito, muito interessante a forma como aquilo foi tratado, as palavras, os termos, a fluência. Depois, mais tarde, eu conheci os livros da Joana de Ângeles, da mentora de Divaldo Franco, e lendo aqueles livros, eu me identifiquei com aquela mensagem. Décadas depois, eu fui descobrir que no Livro dos Espíritos, havia uma mensagem de Joana de Ângeles, e quando eu fui ler essa mensagem, eu me deparei com a grata surpresa de reconhecer na mensagem a literatura de Joana de Ângeles, a forma como Joana de Ângeles se expressava a respeito das coisas, e eu compreendi o porquê que depois, mais tarde, eu fui me interessar pela leitura dos livros que ela ditava para Divaldo e reconhecer ali o trabalho e a forma como ela trata os assuntos, e fiquei muito feliz dessa casualidade. Diferentemente, ela não pertence a nenhuma nacionalidade, nenhum culto existente, congregando a todos por se conservar sempre neutra. Nós não somos estranhos à ideia de que os próprios espíritos afirmaram para Kardec que o espiritismo não seria a religião do futuro. O espiritismo seria o futuro das religiões. Dessa maneira, os espíritos fazem com que a gente entenda que todos esses conceitos que a doutrina espírita trouxe, e justamente porque a doutrina espírita não se arvora, a doutrina espírita não se auto-intitula como detentora de nenhuma verdade. Na verdade, todas essas mensagens e todas essas lições foram trazidas e direcionadas pelo pensamento do próprio Cristo. Nós não somos ingênuos de acreditar que as religiões, os cultos, as seitas, as filosofias não vão se aproveitar dessas ideias da doutrina espírita. A ideia é essa, né? Espera-se que isso aconteça. Todos esses conceitos que a doutrina espírita traz e a forma como a doutrina espírita, o próprio movimento espírita se coloca, e ninguém fica à frente impedindo que essas pessoas conheçam e estudem e levem os conhecimentos da doutrina espírita para os seus grupos, para as suas religiões, para as suas seitas, para as suas
para as suas doutrinas, é bem possível que com o passar do tempo, tudo aquilo que a doutrina trouxe como verdade da realidade espiritual, pela própria orientação do Cristo, pelo Espírito de Verdade, que isso venha se transformar em conteúdo dentro desses nossos companheiros, dentro dessas nossas outras religiões e outras seitas e outras doutrinas que realizam esse trabalho de levar as mentes e os corações para uma realidade espiritual, para uma realidade aonde o Cristo se apresenta. Então, a doutrina espírita vem como uma grande verdade que precisa ser aprendida e que precisa ser espalhada e devidamente acondicionada no coração das pessoas. A doutrina espírita também não se importa que mesmo que sofra a mudança de nomes, mesmo que aconteçam alguns cismas, né, algumas mudanças dentro desses conceitos, o importante é que esses conceitos se generalizem. O importante é que esses conceitos eles alcancem todas as pessoas. E com o tempo, com o andar da carruagem da evolução, todos acabem se congregando, né, ao redor dessas verdades e dessas revelações e que absorvam tudo isso que a doutrina espírita traz da realidade espiritual. Então, a doutrina espírita é para ser o futuro das religiões, né? O foco que vai fazer com que as religiões encontrem pontos convergentes, e não a religião do futuro. A universalidade do ensino espírita é a força dessa doutrina e a causa rápida de sua propagação, não sucedendo isso com nenhuma outra do planeta. E como ela é universal, como ela trata de temas que dizem respeito a todos, não importa se o indivíduo nasce na maior capital do mundo, na mais desenvolvida, na mais cultural, ou se ele mora numa cidadezinha bucólica de um país qualquer, a doutrina espírita se aplica a todos. Independente de onde o indivíduo esteja, independente de qual cultura ele esteja vivendo, independente de qual manifestação religiosa ele adota, todos estamos encarnados e todos somos espíritos em processos evolutivos. E nós estamos dentro dos melhores cenários, vivenciando as melhores realidades e estamos recebendo os cuidados que a divina providência, que Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, cria para que nós possamos encontrar os melhores cenários, as melhores lições, e que possamos, a partir disso, nos desenvolver e nos espiritualizar. Então, a universalidade do ensino está de acordo com a universalidade dos espíritos encarnados e das culturas, das realidades que cada um enfrenta e que precisa para se desenvolver. Então, essa universalidade é que é a verdadeira força da doutrina. E o ensino da doutrina espírita, as verdades da doutrina espírita, não temem a má vontade dos homens ou outras verdades, nem revelações, nem subvenções terrestres, pois nada disso atinge aos espíritos que a propagam. Os próprios espíritos que trouxeram a doutrina espírita, os próprios espíritos que inspiraram Kardec, que foram cooperadores do alto para que nós recepcionássemos a doutrina espírita, os próprios espíritos são de muitos países, eles são de muitas culturas, eles são espíritos muito inteligentes, eles são espíritos muito versados, mas todos eles ainda estão matriculados no planeta Terra. Talvez alguns deles ainda reencarnem como missão, trazendo para nós novos pensamentos, novas posturas, novas leituras dessas verdades que nos alcançaram. Então, esses espíritos já formam uma universalidade. E justamente por conta disso, eles não temem má vontade ou outras verdades. As verdades são as verdades que o Cristo trouxe. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Não existem outras revelações. A revelação é a do Cristo.
As subvenções terrestres podem tentar impedir esses ensinos e que esses ensinos atinjam essa universalidade. Mas as subvenções terrestres, elas vão se render no devido tempo, pelo devido pensamento, pela devida evolução. Né? Isso não atinge os espíritos. Quando a gente volta para a pátria espiritual, nós compreendemos que todos somos irmãos e que todos precisamos evoluir, e as dificuldades que eu enfrento, todos enfrentam. Ninguém está aqui em regime de exceção ou de casualidade. Todos nós estamos aqui e todos nós precisamos trabalhar por nós e pela coletividade. E todos nós precisamos ser respeitados e respeitar. E todos nós temos que garantir que cada um consiga alcançar essa universalidade, ser atingido por ela e conseguir evoluir a partir daquilo que vem do alto e que emana do Cristo, assim como as verdades que a doutrina espírita consegue trazer até nós. Situada na espiritualidade, possui garantia extra. A doutrina espírita, né, as revelações da espiritualidade, elas possuem uma garantia extra. Elas se afastam dos cismas, das ambições e das contradições dos seres. Então, aquilo que Jesus trouxe para nós, o evangelho da sua vida, ela sofreu com isso. Sofreu com os cismas, sofreu com as ambições e as contradições dos seres, e agora essa espiritualidade, essa revelação da doutrina espírita, situada num plano espiritual, ela não sofre disso. Ela chega na Terra independente de nós acreditarmos ou não, de nós estarmos confortáveis ou não, de nós acreditarmos ou não. As revelações foram trazidas e cada um de nós precisa, a seu turno, conhecê-las e acatá-las, compreendê-las, estudá-las. Né? Acreditemos ou não, aceitemos ou não. Elas estão acima disso e não vão mais ceder às nossas opiniões. As infinitas gradações dos seres fazem das verdades sempre relativas, pois nem todos a tudo conhecem. E situando algo fora do âmbito moral, tal ensino deve ser tomado como uma opinião pessoal, evitando-se propagá-la. Então, se alguma coisa não está de acordo com os ensinos do Cristo, se alguma coisa se imiscuir dentro da doutrina espírita e não atender os preceitos morais, não atender os ensinamentos do Cristo, não atender as revelações do alto, trata-se de uma opinião pessoal. Devemos evitar, né? Devemos tudo conhecer, mas reter somente o bem. Evitar propagá-la, porque nós não podemos propagar alguma coisa que nós não temos certeza da fonte. E, como seres em processo evolutivo, nós vamos ter infinitas gradações. Então, nós podemos ter também infinitas revelações, infinitas verdades, mas nós temos que ter esse crivo, esse processo de arrazoar, de conhecer e de prestar atenção para que a gente não seja enganado por alguma coisa que possa vir e se entranhar dentro desses ensinamentos, de forma a atender cismas, ambições e contradições dos seres que caminham conosco. A tudo devemos submeter ao crivo da razão e ao bom senso, à lógica rigorosa, aos dados positivos. Então Kardec faz um alerta que, mesmo que os tempos passem, aquilo que é o certo vai ser certo sempre. Aquilo que não atende à verdade, por mais que você crie sofismas, não vai virar verdade. Continua sendo uma mentira, continua sendo um crime, continua sendo um atentado. Então nós precisamos, diante daquilo que acontece, diante dos fatos que aparecem, submeter ao crivo da razão, ampliar os nossos conceitos, olhar as coisas do alto, tentar compreender como uma razão maior, não se deixar incendiar pelas opiniões, pelos momentos, não se deixar incendiar por situações no calor dos acontecimentos. Observar com bom senso, observar com lógica rigorosa. Quando algo acontece, num primeiro momento, tudo é muito novo, as informações elas são desencontradas, as informações elas são incompletas, então nós precisamos ter calma,
né? Nós precisamos observar tudo através do positivismo, dos dados positivos, no crivo da razão, do bom senso e da lógica. Tal exame sabemos ser incompleto pela falta de luzes em muitos com tendências a se tornarem juízes suas opiniões, cabendo então buscar o parecer da maioria e se guiar pela opinião dessa, né? Então, muitos indivíduos, eles se arvoram, eles querem ser juízes, eles querem que as suas opiniões valham mais que os outros. Eles fazem observações apuradas, muitas vezes, e eles querem que essas observações sejam o juízo, que elas estejam acima das outras. Mas nós devemos ter calma, nós devemos sempre observar as luzes, né? Não fazer uma análise incompleta, não fazer uma análise apressada, sempre observar, sempre esperar, né? Às vezes uma coisa que nós observamos hoje, ela pode nos parecer um pouco diferente, ou talvez parecer não tão grave, não tão acelerada daqui a uma semana, e nós podemos fazer juízos melhores. Então nós devemos aguardar, devemos ter ponderação e observar aquilo que a grande maioria que está fazendo essa análise com razão, com senso e com lógica, como que ela está se processando. E daí nós começarmos a acatar essas opiniões e formarmos a nossa a partir de novos pontos. Quando um princípio deve ser revelado, ele se manifesta espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo. E se um sistema excêntrico que exclui a verdade surgir, ficará circunscrito e cairá por falta de respaldo e comprovação. Isso aqui me lembra agora quando Paulo de Tarso, ainda Saulo, procura o seu mestre e diz para ele que ele encontrou um galileu que iniciou um movimento, e o seu mestre diz: Saulo, se essas coisas forem de Deus, você estará entrando numa briga perigosa. E se elas não forem de Deus, pela minha experiência, eu sei que em pouco tempo elas caem por si. Então aqui nós temos um princípio que nos foi revelado, a doutrina que trouxe para nós diversas revelações, diversas verdades, trouxe para nós as luzes a respeito do plano espiritual que nós não conhecíamos, né, que fazíamos poucas ideias. Se isso fosse alguma coisa que não vem das esferas superiores, já teria caído em descrédito. Estaria faltando respaldo em sua comprovação. Mas nós já temos quase 200 anos da doutrina espírita. Nós podemos ficar tranquilos a respeito disso. Que quanto mais a doutrina se propaga, quanto mais nós aprofundamos as nossas sondas nos seus conteúdos, mais nós percebemos que ali ainda há muito o que aprender, há muito o que exercitar e ainda há muito o que se descobrir. Os próprios espíritos, quando revelaram para Kardec, disseram para ele: vai com calma. Né? Nós ainda encontramos problemas com termos, com expressões, com palavras. E os espíritos dizem: olha, a palavra que você vai usar, para nós pouco importa. O importante é que vocês se entendam. Então eles já alertavam para a gente dizendo: olha, vocês muitas vezes não vão atingir o cerne da verdade porque vocês vão ficar presos nas comunicações e nas palavras. Então nós ainda estamos nesse estágio. Quando nós superarmos isso e conseguirmos retirar da letra o espírito, nós vamos perceber que a própria doutrina ainda tem 2000 anos, talvez, de caminhada junto conosco para que nós possamos verdadeiramente atingir os seus cernes. Assim, tudo que porventura ficou como ponto não elucidado dentro da doutrina deve ser visto com cautela e aceitas com reservas, submetendo a avaliação do tempo e agindo com mais prudência, ainda quando da sua publicação e disseminação. Então, quando nós observamos alguma coisa na doutrina e a própria doutrina não nos elucida, é bom que a gente vá com calma, é bom que a gente veja com cautela. Se a gente for observar a importância de muitos assuntos,
dentro da sociedade, nós vamos perceber, por exemplo, que a doutrina espírita traz poucas orientações e revelações a respeito de assuntos como o sexo. E nós estamos vendo que temos muito ainda a evoluir. Certa vez, o grupo onde o Chico Xavier trabalhava e realizava os seus estudos, o grupo, por algum motivo qualquer, um dia fez uma reunião e convocou o Chico e disse: Chico, nós precisamos urgente fazer um curso que fale sobre sexo, que traga orientações sobre esse assunto. Nós temos poucos subsídios e nós estamos percebendo que é importante um curso dessa natureza. E daí, quando passaram a palavra para o Chico disse: sim, eu concordo com vocês. A única coisa que nós precisamos ver, meus irmãos, é quem vão ser os professores, quem vão ser os mestres desse curso, porque nós não temos ninguém para isso. Então o Chico, dentro da sua perspicácia e do seu jeitinho mineiro de resolver as coisas, disse: olha, gente, a própria doutrina não trouxe, e nós queremos falar sobre assuntos do qual nós não temos ainda bagagem suficiente para conseguirmos atingir o nosso intento de auxiliar, de revelar ou de querer ajudar. Então, aquilo que não está resolvido dentro da doutrina, aquilo que nós não temos ainda subsídios maiores, a gente tem que aceitar com reserva, temos que ir com calma. Temos que ir descobrindo, submetendo a avaliação do tempo, mesmo porque, se nós observássemos o assunto sexo lá no tempo de Kardec e observássemos agora, a gente perceberia que a doutrina espírita, se tratasse disso lá atrás, seria muito prematuro, e se tivesse alguma coisa dentro da doutrina mais do que já tem, agora já estaria defasado. Nós somos ainda... estamos ainda evoluindo nesse processo e talvez no futuro ainda recebamos alguma orientação mais segura a respeito disso. Os espíritos superiores são extremamente sábios na divulgação das revelações, atacando as questões de forma gradual na medida que as inteligências estejam aptas a compreenderem e as circunstâncias estejam propícias às novas ideias. Então isso aqui vem de encontro daquilo que falávamos, Os espíritos superiores sabem o momento de trazerem essas revelações, eles sabem quando nós estamos maduros para recebê-las, e eles atacam essas questões de forma gradual, vão trazendo luzes em um momento, lançam ideias maiores em outro, até que realmente atingem o grande conteúdo, a grande matéria, no momento propício. E isso acontece porque nós precisamos estar preparados, nós precisamos desenvolver as nossas inteligências. A doutrina espírita veio no momento em que a ciência poderia auxiliar, no momento em que as mentes estavam voltadas para isso. Porque a doutrina espírita não era para vir como uma religião. A doutrina espírita não era para vir como uma filosofia. E a doutrina espírita não era para vir como uma ciência. Era para vir como as três: filosofia, religião e ciência. Porque as inteligências agora estariam voltadas a compreender dessa forma, um tripé que forma uma base firme e sólida. E que traz aspectos científicos e que traz aspectos filosóficos e que traz aspectos religiosos, da forma como entendemos. Então nós estamos aptos a compreender. E as circunstâncias são propícias a essas ideias. O cenário era propício. Então os espíritos superiores sabem o que fazem e sabem o momento de trazerem essas revelações. Nós estamos no momento de compreender que somos capacitados a mergulhar nesses conteúdos e absorver dali essas verdades e essas lições. O plano espiritual já deu mostras para isso, basta que nós entendamos e acatemos. Os espíritos não disseram tudo e jamais cederam à impaciência dos ansiosos que desejam frutos antes que estejam maduros.
Então, esses assuntos que a doutrina espírita não aborda, que ele não afunda, nós ainda precisamos caminhar mais, nós ainda precisamos desenvolver tolerâncias, nós ainda precisamos desenvolver elementos, nós ainda precisamos desenvolver capacidade de suportar. O próprio Cristo disse isso. Eu não disse tudo, e se eu dissesse, vocês não suportariam. Então, conforme vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo esses elementos, vamos aprendendo a nos colocar diante dessas verdades e vamos conseguindo nos superar. Os levianos a tudo respondem, e pouco preocupados estão a respeito da verdade, respondendo questões prematuras, sempre com respostas contraditórias. Então, os bons espíritos sabem o momento de trazer e como ministrar esses conteúdos. Os espíritos levianos, os espíritos ignorantes desses processos, aqueles que são impacientes e ansiosos, os desequilibrados, eles pouco preocupados estão com a verdade ou com a responsabilidade daquilo que eles estão trazendo. Respondem qualquer coisa, as respostas muitas vezes são contraditórias, e nós, no afã, né, no nosso egoísmo e no nosso orgulho, imaginamos que estamos recebendo algo diferenciado e podemos estar, sim, entrando por caminhos perigosos, disseminando muitas vezes inverdades e questões levianas. Assim, todas as revelações, mesmo belas e justas, não congregam todas as opiniões desde o início. E os conflitos que decorrem dessas consequências do movimento que operam, são consequências do movimento que opera, necessários ao embasamento da verdade, apagando as ideias falsas prontamente. Então, muitas coisas ainda temos para compreender, muitas coisas ainda existem para a nossa revelação. Os próprios espíritos, a respeito de certos assuntos, acalmaram Kardec, dizendo: olha, não adianta você entrar por essa seara, né? É uma perda de tempo, você vai só se desequilibrar, né? Isso não é importante para vocês agora. O importante é o que nós trazemos, o importante é a mensagem do Cristo. Cristo é o modelo, né? Aquilo que nós devemos copiar para nós e para a nossa sociedade. E esses conflitos que decorrem disso nós devemos evitar. Não devemos nos colocar nessa condição de detentores da verdade que não as temos. A própria doutrina espírita deixa pontos ainda a serem desenvolvidos, né? Os próprios espíritos alertam a respeito disso. E nós precisamos acreditar que esses mentores, esses luminares do saber, estão aptos, como bons mestres, como bons enviados do mestre, eles estão aptos a cuidar do nosso desenvolvimento. O desejo divino na revelação espírita era que se assentasse sobre uma base sólida e não na cabeça frágil de um só. Então, apesar da doutrina vir através de Kardec, e Kardec deixa claro isso, que ele era só o decodificador, foi ele que colocou o nome nos livros, mas era porque era uma exigência a respeito das publicações da época, né? Alguém tinha que colocar o seu nome, e Kardec coloca o nome de uma encarnação que ele vivera em vidas anteriores, né? Quando ele era um druida, ele usa aquele nome, e apesar dele ser o codificador da doutrina, a doutrina não se assenta só sobre ele. Ele deixa claro que é uma revelação dos espíritos que estavam sobre a tutela do Espírito da Verdade. Que não conhecesse mexericos, né? Que a doutrina espírita não ficasse sobre um só indivíduo frágil, que a doutrina espírita não conhecesse mexericos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, quebrando oposições, ambições e pretensões à supremacia. Então a doutrina espírita nasce na França, se dissemina pelo mundo, tem no Brasil hoje um dos grandes divulgadores e desenvolvedores da doutrina.
Nós temos centros espíritas fundados por brasileiros em todos os cantos do mundo. Nós temos movimentos espíritas em todos os continentes, em todos os países. Os livros da codificação estão traduzidos em diversos idiomas. Então, cada indivíduo aonde se encontra pode sim conhecer os ensinamentos da doutrina espírita e entrar e se desenvolver nos seus conceitos morais e, assim mesmo, manter a sua religião, vivenciar a sua cultura e viver da forma como a espiritualidade, como a divina providência o coloca, sem com isso chocar esses conhecimentos que a doutrina traz e que são muito importantes para todos nós. Então, a doutrina espírita, tendo essa abrangência, ela fica acima de todos esses mexericos e cismas, e sim, ela pode estar presente em todas as culturas, em todos os estágios evolutivos dos indivíduos que se interessem e que busquem esse aprendizado que os espíritos trouxeram para nós. E diante de tanta imponência e determinação do alto no tocante a esses postulados e divulgação da doutrina espírita, que pode parecer a opinião dos homens ou de alguns espíritos. Então, uma vez que o alto determina que seja dessa forma, uma vez que a doutrina nos alcança sobre esses aspectos, aonde as fontes ficam reservadas diante da espiritualidade, aonde os livros, mesmo que sejam queimados, as ideias elas podem surgir novamente em outros pontos, sobre outras determinações, né? A opinião que nós homens tenhamos a respeito da doutrina, ou que alguns espíritos que combatem a doutrina espírita e a doutrina do Cristo em regiões de expiação da realidade espiritual, o que podem os homens e alguns espíritos ou algumas opiniões diante daquilo que o alto determina, diante daquilo que a doutrina espírita carrega em si como revelação da realidade espiritual e como motivador da busca das verdades do Cristo. Então, não tenhamos medo, porque a doutrina espírita, nós somos participantes dessa escola, não somos detentores de nada. É interessante que muitos conheçam e que muitos a pratiquem e que muitos se sintam confortáveis com aquilo que a doutrina espírita traz e que isso não seja mérito de ninguém e seja mérito da humanidade. É mérito do Cristo que isso chegue até nós, é mérito do Cristo que isso caminhe, é mérito do Cristo que isso nos alcance. Nós precisamos compreender dessa forma e tentar absorver e dar a nossa contribuição naquilo que conseguirmos e quando o conseguirmos. Gostaria de encerrar com uma pequena oração, agradecendo a Deus, nosso Pai amado, nosso Pai justo e misericordioso, agradecendo a Jesus, que estamos comemorando os seus natalícios. Queremos agradecer ao Mestre por ser essa rocha sólida que nos orienta e que nos auxilia e que está sempre monitorando as nossas vidas e orientando os nossos quereres. E queremos agradecer a todos os espíritos que são enviados do Cristo e que trabalham nos orientando e nos auxiliando. Que possamos fazer boas interpretações, que possamos colher boas sementes para distribuí-las ao nosso turno e que possamos estar na seara do Cristo, agora que a encontramos, sem jamais abandoná-la. Que o Mestre se compadeça de nós, que Ele nos auxilie e que Ele nos ajude. Que assim seja. Queremos agradecer a todos pelo ano de 2022 e reafirmar o nosso compromisso de trabalho junto ao ano de 2023. Que assim seja.